Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Governador Valadares. A programação já vai começar, mas antes preciso te dizer algumas coisinhas. A primeira é que estamos muito felizes em ter você aqui conosco. A segunda é que, como igreja, somos o corpo de Cristo. Adorando nos lares, no templo ou em qualquer outro lugar, estamos imprimindo as digitais do Criador em nós. Somos um povo que se levanta na tribulação e louva o nome de Deus, porque sabe, apesar de tudo, que Ele nunca nos abandonou. Somos os que ficaram, os que escolheram, os que choraram e sofreram, e os que um dia herdarão o reino dos céus, sem mais lágrimas, mais morte ou mais dor. Nós somos os que escolhemos acreditar num amanhã de vitória ao lado de Jesus. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver aqui mais vezes. Agora prepare-se para um momento de encontro com o Criador. Igreja Adventista Central de GV, uma comunidade de fé e esperança. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Adventista Central de Governador Valadares. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, essa é a chance de se inscrever, assistir os vídeos passados dos nossos cultos e ativar o sininho das notificações. Além do nosso canal, você também pode estar nos acompanhando pelas redes sociais do Facebook e Instagram. Você já baixou o aplicativo 7Me no seu celular? Através dele, você pode acompanhar as atividades da igreja, além de devolver os seus dízimos e ofertas. É só posicionar a tela do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na frente. E agora chegou um momento muito especial de conhecer o 4º episódio da nossa série Testemunhos. Vamos conferir? É isso aí, Verônica. Estamos conhecendo hoje, o 4º episódio do quadro Testemunhos. Esse momento a gente convida membros da nossa igreja para contar a história da sua vida, alguma situação onde ela foi impactada, marcada na sua experiência com Deus. E hoje eu tenho uma convidada especial. É a Tássia. Tássia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Guilherme, tudo bem? Bom te receber aqui e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre você, especialmente sobre uma história que te marcou muito durante a sua vida, né? Isso mesmo. Bom, antes eu queria só dar algumas informações, né? Se você não conhece muito bem a Tássia, que é difícil, né, Tássia? O pessoal já te conhece, já tem um relacionamento com a galera, já conhece os jovens principalmente, virou mamãe no último ano, né? Ultimamente, sou mais conhecida como mãe da Rafaela do que como Tássia. Como Tássia. É. Ela tem chamado mais atenção ultimamente. Com né? certeza. A Tássia nasceu em Itabirinha, mais ou menos a 100 quilômetros aqui de Valadares. Isso. É da região, é mineira. Você nasceu nos princípios da igreja, foi criada, né? Acho que sua mãe era da igreja ou seu pai? Ao contrário, meu pai era adventista, minha mãe só se batizou quando eu tinha uns 4 anos. Mas os princípios adventistas sempre foram... A base familiar, né? Exato, é isso. Legal. A Tássia, ela saiu de casa com 14 anos, gente. Nova, foi pra Fá de Minas, foi estudar. E aí saiu de casa praticamente pra nunca mais voltar. Nunca mais voltei. Na casa dos pais, assim, pra morar nunca mais. Em casa, né? Ela saiu com 14 anos, foi pra Fá de Minas. Foi onde ela conheceu o Rafael, que inclusive é o esposo, pai da Rafa, né? O Rafael, e colocou o nome da filha de Rafaela. Isso. Uma homenagem pro papai aí, né? Digamos que sim. O Rafael deve estar assistindo agora, nesse momento, o culto com a gente. Um abraço pro Rafael. E aí a Tássia, ela já emendou. Saiu de casa, foi estudar, foi pra Fá de Minas e fez o curso de medicina. É formada em medicina e uma das suas especializações é em cardiologia. É a área que você atua atualmente, né? Atualmente estou atuando só como cardiologista. Trabalhava como intensivista também, mas atualmente só cardiologista. Tá bom, isso aí. E ela se casou então em 2013. Casou com o Rafa em 2013 e vocês estão em Valadares há mais ou menos 3 anos, né? Estão morando aqui, frequentando a nossa igreja, mais ou menos aos 3 anos? 3 anos e meio que nós escolhemos Valadares para estabelecer a nossa família e morarmos mesmo. Depois de fazermos as nossas especializações e ter estudado. Legal. E aí, Tássia, há praticamente 1 ano e 1 mês, a gente falou um pouquinho da Rafa. A Rafa está entre nós, nasceu, está alegrando a nossa vida, principalmente de vocês. E a sua história, o seu testemunho, né, aquilo que marcou sua vida, foi efetivamente uma situação envolvendo a Rafa. Queria que você contasse, então, o seu testemunho para que a igreja conhecesse um pouquinho dessa experiência que você teve com Deus.
Certo. A Rafaela, ela foi planejada. Eu e o Rafael já tínhamos 5 anos de casados e resolvemos ter nosso primeiro filho. E aí veio a nossa menininha, eu era louca para ser mãe de menina. E eu estava tendo uma gestação tranquila, estava tudo super bem, eu estava trabalhando normalmente, até que eu estava com 35 semanas e 6 dias e eu fui para Caratinga no casamento do meu cunhado. Eu tinha feito os últimos exames do pré-natal há umas 3 semanas e estava tudo bem, pressão ok, ultrassom ok, tudo certo. Eu comecei a ficar um pouquinho inchada no final da gestação, mas estava tudo bem. Fui para o casamento, na hora da cerimônia do casamento eu comecei a sentir um mal-estar diferente, mas não achei que fosse nada demais. A cerimônia terminou, aquilo deu uma amenizada, mas daí a pouco começou a piorar os sintomas, e aí eu comecei a me sentir tão mal que eu saí de cena para não atrapalhar o clima do casamento, né? E comecei a sentir, tentei tomar algumas medicações que eu tinha na minha bolsa, não melhorava. E Rafael saiu para comprar uma outra medicação para mim. E enquanto isso, eu deitei no colo da minha mãe do lado de fora da festa, porque eu não estava conseguindo conversar com mais ninguém. E aí minha mãe pediu para que eu ligasse pro meu médico. E eu não queria ligar de jeito nenhum, incomodar uma pessoa à noite, tarde. Até que depois ela muito insistiu, eu liguei. Ele me deu umas instruções e falou assim: você tem visto sua pressão? Né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Tinha umas 3 semanas que eu não colocava o aparelho de pressão no braço. Eu falei, não, tava 10/6 minha pressão na última vez que eu aferi. E aí, para minha surpresa, Rafael chegou, meu aparelho de pressão estava no carro e andava comigo debaixo do braço todo dia. Quando eu medi, estava 21/11 a minha pressão. A gente me assustou assim, falei, vamos no hospital então ver se é isso mesmo. Quando a gente chegou no hospital, minha pressão realmente estava esse valor. Eu comecei a ser medicada, daí a pouco já começaram a me tirar as roupas. Eu fui pro hospital toda bonita, de roupa de festa, nunca imaginava. Toda produzida. Toda produzida, Rafael de terno. E aí, de repente, eles começaram a me medicar, a pressão deu uma oscilada, eu até começou a melhorar um pouquinho, eu comecei a melhorar. E, graças a Deus, o médico que me atendeu era um médico que tinha experiência em gestação de alto risco. Então, ele me pediu uns exames de sangue. E, normalmente, esses exames de sangue ficariam prontos em 6 horas. E aí, ele correu atrás, ficou ligando para o laboratório. Em 2 horas, os exames ficaram prontos. E aí, para minha surpresa, eu já estava pensando em talvez vir embora e tudo. Meus exames vieram muito alterados mesmo. E ele ficou muito preocupado e falou, olha, tem que tirar a Rafaela agora. Então, estava com 8 meses de gestação e eu já estava ficando um pouco letárgica, assim, um pouco lenta por causa da medicação que eles estavam fazendo para que eu não tivesse convulsão, né? Tivesse eclâmpsia. Só para entender, tudo que você está contando foi no mesmo dia. No mesmo dia, eu cheguei o casamento, o mal-estar, a medicação tudo. E essa fala do médico, precisamos tirar a Rafa agora, tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Eu cheguei no hospital em torno de 00:15, sei lá. Umas 2:30 da manhã saíram os resultados dos exames e aí começou aquela história, o que a gente vai fazer? Né, diante da gravidade do quadro. E aí, meu pai falando com o Rafael, com meu médico, com outro tio que também é obstetra. E aí, eles falaram que tinha vaga na UTI para mim e tinha uma vaga que eles iam providenciar na UTI neonatal para Rafaela. Então, a partir daquele momento, o Rafael foi conversar comigo para a gente ver o que a gente fazia. Se a gente tentava ir para alguma outra cidade ou não, mas de qualquer forma tinha que ser tudo muito rápido, porque as minhas plaquetas estavam muito baixas. E se elas continuassem baixando, meu risco era muito grande de ter um sangramento, né? E eu tinha que sofrer uma cirurgia ali, né? Ter que passar por uma cirurgia para tirar a Rafaela. E o problema todo estava na placenta. Eu tinha que tirar a placenta para interromper o processo fisiopatológico da doença. Então, eu falei, Rafael, está nas mãos de Deus, vamos ter Rafaela aqui mesmo. E eu, assim, acredito que foi Deus, e eu não sei, assim, eu comecei a ficar um pouco intoxicada também por causa da medicação,
não seria intoxicada ainda, mas o efeito de uma das medicações que eles estavam fazendo, em nenhum momento eu senti desespero, porque eu sabia o que poderia estar acontecendo comigo. Eu tive uma pré-eclâmpsia grave, que o nome é síndrome HELP, o nome dessa doença. E eu sabia tudo de ruim que poderia acontecer comigo, mas eu não fiquei desesperada em momento nenhum. Eu tive uma paz que, assim, como se eu tivesse de férias de frente para o mar, sabe? Em nenhum momento eu fiquei desesperada. E aí, quando foi 5h15 da manhã daquele dia, foi 23 de junho de 2019, a Rafaela nasceu. E eu tive que fazer, né? Foi por parto cesárea. E eu tive que ser entubada porque eu não podia levar aquela anestesia nas costas, né? A RAC. Então, tinha que tirar, entre o tempo de colocar e tirar a Rafaela, tinha que ser 3 minutos, né? Porque não podia chegar anestesia nela. Porque senão ela poderia ficar com insuficiência respiratória. E graças a Deus, Deus conduziu tudo para que os médicos fizessem da melhor forma. E a Rafaela nasceu um pouquinho cansada, mas não precisou de ser entubada. Eu fui para UTI, ela para UTI neonatal. E aí eu fiquei 6 dias internada na UTI, a Rafaela 5, porque minha pressão não baixava, minhas plaquetas não subiam, eu tive que fazer transfusão de plaquetas, mas Deus foi conduzindo tudo para que a gente saísse bem, e Deus colocou, eu falo que as pessoas certas, na hora certa, apesar do susto, de como tudo aconteceu, o casamento lá aconteceu, acabou que as pessoas, quase ninguém ficou sabendo, então também não prejudiquei, né, a festa. E eu e a Rafaela ficamos bem e graças a Deus tanto ela quanto eu estamos com muita saúde, depois ficamos bem de tudo isso. Você tem algum risco para uma possível segunda gravidez? Isso deixa alguma preocupação? Assim, a chance que eu tenha novamente essa doença, ela é pequena, mas o maior fator de risco para se ter a doença é já ter tido uma primeira vez. E eu não tinha nenhum fator de risco para ter tido a primeira vez. E simplesmente aconteceu. A gente não entende por quê, mas o que eu sei é que Deus colocou assim, as mãos e conduziu tudo para que, apesar de todo o aperto, desse certo, e a gente aprende muito com isso, né? Mas hoje você tem alguma sequela? A Rafa tem algum tipo de problema? Como é que é? Não, nada. Ela ficou bem, ela ficou com suporte respiratório as primeiras 48 horas. Eu, com 2 meses depois, eu já tinha parado de tomar todas as medicações para pressão. Meu rim ficou com algumas sequelas em um pouquinho de tempo, mas depois também voltou ao normal. 100% saudáveis, graças a Deus. Então, vida normal para você, para Rafa, graças a Deus. Graças a Deus. E Rafa, Tássia, para a gente terminar, o que você acha que foi o motivo dessa sua paz? Mesmo sabendo dos riscos da gravidade, não só para você, mas para sua filha, tudo o que poderia acontecer, por que você acha que essa paz aconteceu num momento de guerra, num momento de tribulação? Eu tenho certeza que Deus estava ali comigo, que os anjos estavam ali comigo, porque se não fosse isso, por mim mesma, eu não teria capacidade de me controlar mediante uma situação daquela, correndo um alto risco de vida, eu e a Rafaela, né? Então, eu tenho certeza que foi Deus ali naquele momento que me fez não duvidar de que existia alguma chance daquilo dar errado, sabe? Eu tinha certeza que ia dar tudo certo. E foi a presença dele, com certeza. Queria que você olhasse para essa câmera que está de frente para você e desse um recado de fé para fechar esse testemunho para quem está assistindo o culto em casa. Sim, o que eu sempre penso é que os planos de Deus, eles nunca são interrompidos, né? Então, quando a gente confia em Deus, quando a gente se põe nas mãos dele, mesmo que a gente esteja no meio de uma tempestade, de um problema muito grande, a certeza que a gente tem é que o melhor vai ser feito e que a gente pode se entregar nas mãos de Deus com fé, que ele vai fazer o melhor na nossa vida, mesmo que às vezes a gente questione, não entenda o porquê, mas que Deus tem grandes planos para nós e eu tenho certeza que isso é para a honra e glória dele. Amém. Tássia, muito obrigado, que Deus continue abençoando você e sua família. Obrigada pela oportunidade de compartilhar essa história. Bom, gente, sempre que você ver aqui, né, a Rafa, o Rafael, a Tássia, lembrem-se que essa família carrega essa história
da prova, né, do poder e da misericórdia de Deus. E se você também tem uma história para compartilhar aqui com a gente, procure a Zilda, o pastor, alguém da equipe de comunicação, porque a sua história também vai passar aqui nos cultos online da nossa igreja. Beleza? Agora a gente vai ficar com um momento de oração. Vamos juntos nos preparar, porque daqui a pouquinho vem o sermão e uma mensagem de Deus especialmente para você. Esse é o nosso momento de orar. Eu gostaria de ler com os irmãos Apocalipse capítulo 21, versinhos 1 ao versinho 3, que nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O versículo 4 fecha com chave de ouro este texto, dizendo: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu tenho ouvido muitos relatos de conversões ao longo desta pandemia, mas também temos percebido que, mesmo em nosso meio, alguns dos nossos irmãos parecem estar esfriando a fé. E isso tem, assim, de certa forma, mexido comigo. Ontem à noite, fazendo o culto com a minha família, eu contei para eles uma parábola do autor Godwin, um autor inglês, e ele diz a seguinte parábola: que certa feita um grande pintor de belas telas, ele amanheceu um dia querendo pintar a tela mais bela que já havia pintado. E ele então, sem nenhuma inspiração, começou a caminhar pelas estradas poeirentas, e ao encontrar-se com um padre, o padre, olhando a sua inquietude, disse: Já pintou a sua tela do dia? E ele disse: Padre, eu quero pintar a coisa mais bela do mundo. Pode ajudar na minha inspiração? O que para o senhor é a coisa mais bela do mundo? Aquele padre lhe respondeu: É muito simples. Em toda igreja, em toda crença, você encontra a coisa mais bela do mundo é a fé. Aquele pintor continuou a sua jornada e ele agora se depara então com uma linda jovem, uma noiva, e querendo aguçar a sua criatividade para aquela coisa mais bela do mundo, a pintar na sua tela, ele pergunta para ela: qual a coisa mais bela do mundo? E ela lhe responde com um olhar sorridente: a coisa mais bela do mundo é o amor. O amor suaviza as lágrimas, o amor deixa as pegadas e os espinhos mais leves. Ele continua a sua jornada então e se depara agora com um veterano de guerra. E ao questionar aquele veterano de guerra o que é a coisa mais bela do mundo, aquele homem cansado lhe diz: a coisa mais bela do mundo é a paz. A mais feia é a guerra. Aquele pintor, ele abaixou o seu semblante, se entristeceu, porque ficou pensativo de como pintaria a coisa mais bela do mundo. E então, ao romper o seu limiar de volta para casa, ao avistar à distância, ele percebeu nos olhos dos seus filhos a fé. Ao abraçar sua esposa, ele percebeu em seu sorriso o amor. E ao adentrar em sua casa, ele percebeu que a paz inundava o seu lar. E ele então pintou a coisa mais bela do mundo e denominou-a lar. A minha preocupação nessa pandemia é: você tem se alimentado da fé? Você tem alimentado a sua família, o seu lar, com a palavra de Deus? Eu quero convidar você nesta noite, em adoração ao nosso Senhor, para colocar a tua casa, colocar o teu lar, a tua família, nos pés de Cristo Jesus. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Nosso Pai querido, em minhas mãos está a tua palavra. A nossa súplica nesta noite, que de maneira toda especial, o Senhor venhas inundar o nosso lar. O lar de cada um dos seus filhos que está neste momento, nesta hora, assistindo a este culto de adoração ao Senhor. O lar de cada um dos seus filhos da Igreja Central de Governador Valadares. Que teu Santo e Bom Espírito possa em nossos lares fazer morada.
que a fé em Cristo, nosso Senhor Jesus e Salvador, possa estar crescendo não apenas neste período de pandemia, mas possa crescer para a honra e glória do Senhor por todos os dias até a volta de Jesus. Que venhamos estar nos preparando como uma grande família, que em nossos lares exista harmonia, alegria, felicidade, paz, fé e amor, e que Cristo Jesus esteja nos preparando dia após dia para o grande encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Dá-nos, ó Pai, a Tua bênção. Abençoa o culto que em seguida iremos assistir e ouvir. Que o Senhor possa estar abençoando e capacitando o pastor na mensagem que será transmitida. Que a Tua palavra possa encontrar lugar em nosso coração, possa encontrar um terreno fértil e que, acima de tudo, todos nós, como um grande povo, como um grande lar, uma grande família, venhamos estar ao Pai Santo preparados para o regresso do nosso Senhor. Perdoa-nos, fortaleça-nos a fé, é o que nós te rogamos e desde já te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Nós teremos agora uma canção em adoração ao nosso Deus e o nome do nosso Pai continuará sendo honrado e adorado. Deus abençoe a cada um de vocês. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite para você que está nos assistindo, acompanhando aqui o culto da Igreja Adventista Central de Governador Valadares. Seja você um membro aqui dessa igreja, um amigo, ou até talvez de outra cidade, de outro estado, ou mesmo de outro país, como já teve gente de outros países assistindo aqui o nosso culto. Que a bênção, que a paz do Senhor esteja aí com você. Nós já tivemos aqui nosso momento de oração, de ouvir um lindo testemunho do poder de Deus, a mensagem através da música, mas agora chegou o momento de ouvir a palavra de Deus, de deixar o Espírito Santo falar contigo através da Bíblia. Onde você está agora, seja no trabalho, em casa, ou qualquer outro lugar, deixe que agora o Senhor fale contigo. Nós vamos meditar no livro de Jó. Vamos aprender um pouquinho sobre a fé que Jó possuía e como podemos desenvolver uma fé semelhante à de Jó. Abra sua Bíblia no capítulo 19 do livro de Jó. Jó 19, verso 25. O texto diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu acho que você conhece a história de Jó, não é verdade? Jó teve assim uma experiência com Deus que envolveu muito sofrimento, ao perder tudo aquilo que possuía e até mesmo seus filhos. Mas no meio da sua mais forte provação,
Jó declara a sua fé em Deus. Jó deixa claro que ele tinha perdido tudo, mas ele mantinha a sua fé viva no Senhor e que, na verdade, o seu tudo era Deus. E Jó diz assim: posso perder tudo, posso vir a morrer, mas eu sei de uma coisa, meu Redentor está vivo e por fim ele vai se levantar sobre a terra, ele vai me defender, ele vai me salvar, ele vai me devolver tudo aquilo que perdi. Você pode se perguntar: como desenvolver uma fé igual a de Jó? O que eu preciso fazer para ter uma fé assim? Porque a nossa vida pode não ser tão dura quanto foi a de Jó, mas ela está cercada também de adversidades, de circunstâncias negativas, de problemas. E em meio a esses problemas, muitas vezes somos tentados a perder a fé, a esquecer a Deus, a abandonar a Deus ou a questionar onde Ele está em meio a tanta coisa ruim. Qual é o segredo para ter uma fé genuína, igual à fé de Jó? Porque eu acredito que você gostaria de ter uma fé assim, não é verdade? Isso com certeza melhoraria muito o nosso relacionamento com Deus. E na verdade, o segredo para ter essa fé não é um dom especial, uma capacidade especial que Jó possuía, uma condição especial que só ele tinha e mais ninguém. Jó desenvolveu a sua fé com 3 passos que, se nós seguirmos, seremos iguais a ele. Primeiro passo, entenda que a fé não brota do nada. A fé vem de um relacionamento com Deus. A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Só teremos fé se mantivermos comunhão com Deus todos os dias. E esta era uma prioridade para Jó. Acompanhem comigo, capítulo 1 de Jó. Embora de uma forma bem rápida, mas é descrito como a espiritualidade era algo extremamente importante para Jó. Capítulo 1, verso 5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Os filhos de Jó, já crescidos, já tinham suas casas, provavelmente suas famílias, eles tinham um costume. Eles começavam a dar festas, banquetes, primeiro na casa do mais velho, depois o próximo filho, e assim ia na sequência até chegar ao filho mais novo, o 7º filho, e suas 3 irmãs participavam também com eles. Começava na casa do mais velho e ia até a casa do mais novo. Quando terminava esse ciclo de festas, Jó chamava cada um dos filhos para a sua casa, com suas famílias, e a Bíblia diz que Jó fazia um sacrifício por cada um deles. Eu não sei se você consegue perceber, mas isso demandava muito de Jó. Primeiro, eu fico impactado com o respeito que seus filhos tinham, que eles iam até a casa do seu pai ao amanhecer para fazer esse sacrifício. Segundo, isso envolvia custos. Eu sei que Jó era rico, mas envolvia custo. Afinal, ele tinha que sacrificar um animal para cada um daqueles filhos. Mas Jó nunca levou isso como um problema, uma dificuldade. Ele não media esforços para garantir que sua família estivesse em paz com Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que seus filhos tinham pecado. Ninguém contou para Jó que os filhos fizeram algo, porque ele ouviu falar, porque ele viu. A Bíblia aqui simplesmente diz, e eu gosto de frisar, que talvez eles tivessem pecado. Mas porque talvez isso pudesse ter acontecido, como acontece com qualquer um de nós, Jó fazia aqueles sacrifícios para garantir que seus filhos teriam paz com Deus. A espiritualidade no seu lar era uma coisa prioritária para Jó. Eu te pergunto, como está a espiritualidade da sua casa? Você tem cuidado com isso? Primeiro, você é uma pessoa que eu posso dizer espiritual, que vive com Deus? A Bíblia declara no verso 1 que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que não se desviava do mal. Jó buscava viver uma vida plena com Deus e para ele a comunhão com Deus era algo prioritário. Mas além da comunhão dele com Deus, ele também garantia dos seus filhos. Nós temos investido nisso em nossas casas? Você que tem filhos, tem garantido que seus filhos tenham um ambiente, uma estrutura onde acontece um culto familiar e onde eles podem aprender de Deus? Você investe em materiais para isso?
meditações, Bíblias voltadas para as crianças, a lição da escola sabatina. Seu filho tem a lição? Você viu, nós estamos num período de renovação de assinaturas. Você providenciou para o seu filho já a lição dele? Você estuda a lição com o seu filho? Se nós não garantimos, se nós não priorizamos a espiritualidade em nossos lares, jamais teremos uma fé como a de Jó. O primeiro segredo é este: uma vida baseada na comunhão com Deus, uma vida onde a espiritualidade ela é vista como uma prioridade. A segunda coisa que fez com que a fé de Jó fosse assim uma fé grande e segura foi saber quem era o seu Deus. Em que você baseia a sua fé? Tem algumas pessoas que baseiam a fé na própria fé. É a fé na fé, como se o poder estivesse na fé. Mas o poder está no Deus em quem temos fé. E para que ela seja verdadeira, para que ela seja suficiente para todos nós, não precisamos apenas conhecer ou saber que Deus existe. Precisamos entender quem Ele é. No meio dos seus discursos, já no final, Deus está falando com Jó. E Deus não responde nenhuma dúvida, nenhum questionamento de Jó. Deus não explica para Jó que seu sofrimento era oriundo de um conflito entre Deus e Satanás, que Jó estava sofrendo porque aquilo era uma provação para mostrar que a sua fé era genuína e não fruto de benefícios que ele tinha de Deus. Deus não explicou nada disso para Jó. Deus falou dele mesmo. Deus falou dele como Criador, como poderoso, como tendo originado todas as coisas, como a fonte da sabedoria. Enfim, Deus mostrou a Jó a sua grandiosidade. E Jó entendeu o que Deus quis dizer. Jó entendeu tão bem que aqui no final do livro, ao falar de Deus, Jó declara o seguinte, capítulo 42, verso 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó diz assim a Deus: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Nada que o Senhor faz, nenhum plano teu será frustrado. Em outras palavras, eu sei quem tu és e eu sei que diante do Senhor meus problemas não são nada e que para o Senhor tudo é possível. Em outras palavras, Jó declara sua fé no poder de Deus. Jó passa a entender quem é o seu Deus e que o seu Deus é grande, é poderoso e que diante do poder de Deus, os problemas que ele estava passando e todos os problemas que nós venhamos a passar são muito pequenos. Deus é poderoso o bastante para nos sustentar em meio a qualquer crise que venha a acontecer. Este é o segundo segredo para a fé genuína, entender quão poderoso é o nosso Deus. E o terceiro segredo veio da experiência de Jó, tanto da experiência de vida quanto da sua experiência com Deus. Aqui nesse mesmo capítulo 42, no verso 5, Jó faz uma bonita declaração. E ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó falou assim para Deus: Senhor, antes eu te conhecia por aquilo que as pessoas falavam, por aquilo que me contaram a seu respeito. Mas agora, no meio de toda essa provação, eu te conheci de verdade e agora eu posso dizer que eu te conheço porque eu experimentei. Temos a tendência de ver o sofrimento como algo apenas negativo, mas na verdade é no sofrimento que nós crescemos, é no sofrimento que nossa fé pode se expandir, é no meio das adversidades que mostramos se realmente acreditamos ou não, é na experiência de vida. E a experiência de vida envolve as dificuldades que enfrentamos ao longo da nossa caminhada. É com essa bagagem toda, junto do conhecimento que a Bíblia traz de Deus, que nós vamos experimentar Deus por nós mesmos. Em outras palavras, você não pode ter fé apenas pelo que as pessoas te contaram. Você não tem como experimentar Deus baseado apenas na experiência das outras pessoas. Você só vai saber quem é Deus a partir do momento que você conhecê-lo de verdade, que você experimentá-lo por você mesmo. E isso vai trazer o complemento final, vamos assim dizer, que a sua fé necessita. Saber quem Deus é de verdade
e experimentá-lo todos os dias. Mas entenda, às vezes, para entendermos isso, para experimentarmos isso, para podermos falar para Deus que agora nós o conhecemos por experiência própria, isso só virá em meio às provações, porque em alguns momentos, somente quando não tivermos mais nada além de Deus, é que vamos entender que Ele é tudo para nós. Espero que isso aconteça antes. Espero que você não precise perder algo para entender que Deus é tudo. Mas se isso vier a acontecer, nunca se esqueça, todo sofrimento tem fim, porque nosso Deus é poderoso para nos guardar e nos livrar de todo mal. Hoje você pode estar passando por um momento de escuridão, mas em breve irá amanhecer. A Bíblia diz que muito em breve o nosso Redentor vai se levantar para trazer um novo dia, um dia de salvação para todos nós. Você crê nisso? O primeiro passo para ter fé é acreditar e viver uma vida de relacionamento com Deus. O segundo é nunca esquecer que nosso Deus é poderoso. E o terceiro, não ter medo de experimentar ao Senhor todos os dias, de crescer com toda a experiência que essa vida vai nos proporcionar. Deus está aí contigo e Ele quer ter esse relacionamento genuíno contigo. Ele quer que a sua fé seja gigantesca. Basta apenas você determinar isso, você querer isso. Basta apenas você se esforçar para viver uma vida todos os dias com o Senhor. Faça isso e você experimentará a grandiosidade de um relacionamento pleno com Deus. É crer no que não se pode ver. Esperança gera forças pra lutar. Sua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, vejo a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos, Ele é Deus. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, vejo a luz no amanhecer que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos, Ele é Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou
Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Ele é Deus. Sempre virá o amanhecer. A fé nos mostra isso. E quanto mais firme nossa fé estiver no Senhor, mais essa certeza trará paz ao nosso coração. Por isso, comece a botar em prática hoje os mesmos princípios que Jó tinha para viver uma vida fiel, uma vida de fé em Deus. Você pode orar comigo? Querido Pai, nos ensina a desenvolver essa fé. Coloca em nosso coração essa necessidade de viver contigo todos os dias, de manter comunhão contigo todos os dias, não importa o que isso nos custe ou o que precisamos mudar para isso. Nos ajuda a desenvolver essa fé, conhecendo ao Senhor de verdade, o experimentando em nossa vida, até mesmo em meio ao sofrimento ou adversidades, mas que nunca venhamos a nos esquecer quão grande o Senhor é. Que o Senhor possa deixar isso bem claro para todos nós. E assim, que nossa fé seja verdadeira e pura em Ti. E um dia possamos estar contigo no amanhecer da salvação, no amanhecer da volta de Jesus neste mundo. Abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a bênção e a paz do Senhor estejam com você. Uma boa semana e nós nos encontramos em nossa próxima transmissão. Um grande abraço e fique com Deus. E chegamos ao fim de mais uma transmissão. Muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais do Facebook e Instagram. Até a nossa próxima semana.